Olá, companheiras e companheiras desse Brasil meio complicado, combalido atualmente por conta desse desgoverno, não só pela pandemia, nós sabemos disso, que é um momento de dificuldade, mas sobretudo sobre esse desgoverno que retirou direitos trabalhistas, que fez reforma previdenciária, que acabou com as mínimas garantias dos trabalhadores, né? E que a gente percebeu que isso não surgiu da agora inicialmente, mas veio desde aqueles movimentos pró-honestidade, contra a corrupção. Sabemos que esse discurso contra a corrupção ele não é novo. Varre, varre, vassourinhas de Jânio Quadros nos lembra isso. Collor foi eleito da mesma forma. Mas o ponto que eu quero chegar é a questão da Lava Jato. A Lava Jato foi o órgão instrumentalizador de todo o golpe, né? E primeiramente a Lava Jato, comandada por seu Sérgio Moro, em conluio, posso dizer assim, com Dallagnol. Eu nunca vi ter um juiz ter uma ligação tão grande, tão forte como procurador, né? Cabe ao juiz julgar, mas criaram a República de Curitiba, enfim. E isso ficou no imaginário brasileiro, que esses indivíduos iriam salvar o Brasil. Enquanto Moro estava no governo Bolsonaro, né, não se falava em deslegitimar a Lava Jato. Mesmo com todas as críticas de juristas renomados, não só do Brasil como do mundo, não deslegitimaram a Lava Jato. Agora, Moro sai do governo, né, e o próprio governo, através de Aras, que foi uma indicação claramente política, né, de Bolsonaro, é mais um que está lá para prestar serviço para ele, vem querer tirar a legitimação da Lava Jato. Uma Lava Jato que, na verdade, nunca trabalhou de forma legítima e clara, sempre com objetivos políticos. Conseguiram afastar Lula da eleição, conseguiram garantir a eleição de um indivíduo da ultradireita no Brasil. E o Brasil não vive isolado do mundo. Trump se elegeu nos Estados Unidos. O plano era maior e nós estamos vendo a concretização desse plano. A Petrobras sucateada, a Odebrecht sucateada, enfim. O Banco do Brasil vendendo a carteira dele infinitamente maior do que o valor que foi vendido, né? Até o presidente do Banco do Brasil pediu para sair agora. Quer dizer, são escândalos atrás de escândalos. Mas em relação à Lava Jato, agora o governo de Bolsonaro não legitima mais a Lava Jato. Aí você vai me dizer assim, não é o governo Bolsonaro, é a Procuradoria. Mas a Procuradoria, o chefe da PGR é Augusto Aras, que foi posto lá por Bolsonaro. Isso só prova que essa Lava Jato é uma farsa. Porque enquanto ela servia aos interesses do discurso anticorrupção, ela se manteve. Moro foi ministro da Justiça, a Lava Jato ficou aí quietinha, na boa. Moro saiu, é candidato em 2022 porque a Globo já o abraçou. Então não é interessante para Bolsonaro manter a Lava Jato funcionando. Então, o que é que se faz? Deslegitimiza-se a Lava Jato. Mas para fazer uma deslegitimação dessa, há que se ter argumentos técnicos e claros do ponto de vista jurídico. Porque Aras não é louco de entrar numa dessas sem ter suas justificativas plausíveis. Isso prova que a Lava Jato nunca mereceu crédito nem confiança do povo brasileiro. Estava ali a favor do grande capital. Aproveitou-se, num momento de um dito movimento popular, né, que foi incorporado pela direita e pela classe média que pensa, a fração da classe média que como pensa, como reproduz o pensamento da direita, do seu opressor, e transformou-se de um movimento que era por questões de tarifas de ônibus, melhores condições de atendimento na saúde pública, enfim, eles se apropriaram disso, enfraqueceram o governo Dilma, deram um golpe, derrubaram Dilma, no momento claro
que Dilma se postava contra os interesses dos grandes bancos e dos altos juros cobrados. Quando Dilma fortaleceu os bancos estatais, esse ódio aumentou. Esse ódio foi incutido na população brasileira através de um discurso contra a corrupção e utilizando-se de instrumentos que a gente já sabe. Quais são os instrumentos que podem deflagrar esse discurso único do neoliberalismo radical? A classe média é importantíssima nisso. E a imprensa, que é a formadora de opinião, eu digo a grande mídia. Enfim, chegamos ao golpe, chegamos à Lava Jato, que saiu como heroína de toda essa situação, de um Brasil que diziam e dizem vai ser um novo Brasil depois da Lava Jato, e nós não estamos vendo outro Brasil. Aliás, estamos vendo. Não o Brasil dos trabalhadores, não o Brasil que Lula pensava, não o Brasil do Pronatec, do ProUni, da transposição do Rio São Francisco que esse governo agora quis tomar para ele. Realmente nós estamos vendo um outro Brasil. Não o Brasil do Bolsa Família, não o Brasil do Nordeste que estava pela primeira vez tendo o seu valor reconhecido e o Nordeste que estava crescendo. Mas, enfim, essa Lava Jato está sendo deslegitimada agora de forma clara, quando Aras atua contra a Lava Jato. Não contra, mas atua contra os abusos da Lava Jato. Somente agora, esses abusos estão sendo vistos. Somente agora, companheiros e companheiras desse Brasil combalido pelo governo Bolsonaro. Essa é a prova cabal de que a Lava Jato serviu aos interesses de grandes grupos financeiros. A partir, infelizmente, de um modelo de revolução colorida, lembrei-me agora do grande sociólogo brasileiro, Gessé Souza, essa revolução colorida que não nasceu aqui, da grande perseguição às nossas empresas, como a Petrobras, tudo que o grande capital quis, conseguiu. Esse neoliberalismo, digamos, de nova força, esse neoliberalismo de vanguarda, não é? É um neoliberalismo travestido de práticas antigas, a não ser na sua propaganda. Mas com o tempo, essa Lava Jato vai ser desmascarada. Moro, candidato em 2022, vai ter que saber lidar muito bem com a política. Aliás, já foi convidado pelo PSL. Não sei se um grande partido, arrisco-me a dizer, não sei se um grande partido, quando eu digo grande partido, de número de deputados e de senadores, vai conseguir acreditar na candidatura desse indivíduo, porque ele não merece confiança. Quanto a Bolsonaro, pior presidente que já tivemos no Brasil. E não adianta culpar o PT, porque se fosse assim a gente vai dizer o quê? Trump se elegeu por quê? Por culpa de Obama, ou qualquer outro presidente que se elegeu sendo de oposição, nós temos que culpar o presidente anterior. Então é complicado esse pensamento. É uma transferência de responsabilidade ridícula que boa parte da classe média reproduz, e reproduz de forma inconsciente e inconsistente. Entramos nesse governo com a ideia da luta contra a corrupção e sairemos desse governo sem a menor ideia de melhoria para a classe trabalhadora, para os mais pobres e para os negros desse país. Um abraço a todos e todas, companheiros e companheiras.